Olá, eu sou Andressa Ferreira e chego com mais um episódio do Baby Doll. Hoje eu recebo aqui a psicopedagoga e terapeuta da aprendizagem, Natami Espada, para conversar um pouquinho sobre o processo de alfabetização de crianças autistas. Bem-vinda, Natami. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu já começo o nosso bate-papo aqui perguntando qual é a diferença, desse processo de aprendizagem, de alfabetização, de uma criança típica e de uma criança autista. O processo de alfabetização de uma criança típica, ele é feito por várias etapas. E aí ela vai passando pelas etapas de pareamento, todas essas etapas que é da educação infantil. E tudo vai fluindo, claro que ela pode acontecer algumas dificuldades. O que acontece? No processo de alfabetização do autista, devido aos déficits que ele tem, que ele possui, isso pode ser um pouco mais dificultoso. E aí a gente também tem uma outra questão, que é a questão dos hiperfocos que o autista tem. Então, se ele tem hiperfoco em dinossauros, e aí a gente está lá no ensino regular, na educação infantil, ensinando o alfabeto, as vogais, e é aquela forma muito simples, ele não vai querer fazer atividade. Porque qual é o hiperfoco dele? Dinossauros. Então, se a gente coloca esse dinossauro para dentro dessa questão, desse contexto, a gente já traz aí uma motivação para essa aprendizagem. O que levar em consideração nesse processo? Aí que entra a próxima pergunta que tu já engataste aí, é a questão desse processo multissetorial, multissensorial. De que forma ele é importante nessa alfabetização? As crianças, como um todo, elas devem experienciar tudo, né? Desde a gente fala com a natureza, com os alfabetos, mas a gente precisa falar do autismo como integral. A gente precisa desenvolver integral essa criança. Então, quanto mais experiências integrais a gente conseguir que ela desenvolva, melhor vai ser para o aprendizado dela. E aí eu já vou entrar na questão de como que eu posso alfabetizar uma criança autista. Através da consciência fonológica. Que é o quê? O som de cada letra. Se a gente ensina muito direcionado, só uma letra, fica muito sem sentido para eles. Mas quando tu colocas o som que cada letra tem, tu dá mais sentido, amplitude, e a gente fala que tu dá mais um sentido concreto à coisa. Então isso facilita muito. De modo geral, eles precisam ter várias experiências, tanto sensoriais, táteis, auditivas, porque ajuda eles integralmente a desenvolver todas as áreas que eles devem desenvolver. E o que fazer, por exemplo, quando uma criança ela não aprende a escrever, ou então em caso de crianças não verbais? Assim, quando ela não aprende a escrever, a gente tem que ver qual é essa dificuldade, o porquê que ela não quer escrever. Na verdade, não é que ela não quer, é que ela não consegue, ela não tem habilidades prévias para conseguir escrever. É uma questão na coordenação motora fina, ela não tem a pinça, a pega correta do lápis, como é que a gente pode desenvolver isso? E aí a gente desenvolve através de quê? Trabalhos lúdicos, trabalhos com os hiperfocos dela. Eu sempre falo isso para todo mundo. Qual é o interesse da tua criança? Usa esse interesse a favor da aprendizagem dela. Então, se ela não gosta de pegar no lápis, como é que a gente pode fazer ela pegar no lápis? Coloca lá o dinossauro na pontinha no lápis e vamos lá, o dinossauro, é sua vez, ele vai também. Dá um engajamento, muda a entonação de voz quando você for fazer uma atividade, que isso ajuda muito elas. Que ferramentas auxiliam, podem auxiliar as escolas e a família nesse processo de alfabetização, de aprendizagem? E como é que deve ser essa relação entre o ambiente escolar e o ambiente familiar? Vamos lá. Essa pergunta é muito importante, porque eu tenho algumas orientações sobre isso. Primeiro, fazer um estudo, um ensino direcionado a essa criança, personalizado, a fim de atender essas demandas curriculares que ele tem, mas também perceber a potencialidade que ele tem, baseado no hiperfoco que ele tem, porque isso ajuda muito a engajar na atividade. Segundo, preparar um ambiente mais estruturado. Para o autista, previsibilidade é luz, é vida. Quanto mais ele souber o que tem para ele ali naquele dia, melhor ele vai fazer as atividades. Quando a gente não tem uma previsão, que é uma rotina na parede, a gente deixa a criança muito ali, sempre naquela expectativa o que vai acontecer. E quando você dá esse suporte visual, ele é muito importante para ele se organizar e se manter tranquilo nesse espaço. Eu sei, agora eu vou fazer a rodinha, depois eu vou para o lanche, então tudo fica muito previsível, fica tudo muito mais seguro nesse ambiente. Isso ajuda muito. Quando a gente fala de família, escola, eu já vou
passar um pouquinho mais. A gente une as mãos com a família, a escola e as terapias. A gente precisa estar alinhado para que a gente consiga desenvolver um único objetivo. Qual é o objetivo com o meu aluno? Qual é o objetivo com o meu aprendente? Qual é o objetivo com o meu paciente? E aí a gente consegue sentar, conversar e alinhar essa conversa para realmente a gente ver evolução acadêmica, mas a gente sabe que no autismo a gente precisa de uma evolução integral. Por isso a gente precisa unir, estar sempre alinhando reuniões, estar sempre alinhando palestras, se for o caso, alinhar com a AT, que é a atendente terapêutica da criança, se ela possuir, que é muito bom, inclusive, se ela tiver. Então, é preciso que a gente dê as mãos junto, alinhe, para que a gente consiga ver o desenvolvimento da criança. O processo de alfabetização de todas as crianças é um processo mágico na vida dos pais. A gente sabe que a gente está esperando ali que a criança leia a primeira palavrinha. E a gente sabe que os autistas, a gente pode ter um pouco mais de dificuldade, inclusive os pais podem sofrer com essa ansiedade de querer que a criança leia, né? Então, o que eu tenho para falar? Tenha paciência, flexibilidade e empatia com a tua criança. Porque muitas respostas vão ser no momento dela. A gente sabe da nossa ansiedade, da nossa angústia, mas a gente precisa também olhar pela nossa criança e ver quando ela está preparada a fazer e, claro, dar ferramentas para que ela consiga ir desenvolvendo essas habilidades. O episódio do Baby Doll de hoje termina por aqui. Te agradeço, Natami, pela tua participação e contribuição. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que a gente está no mês, né, da conscientização mundial do autismo. A gente falar um pouco sobre essas bases, essa importância, ajuda muitas pessoas a conhecer um pouco mais e a gente desmistificar esse autismo que muita gente coloca dentro da caixa. Quero te agradecer. Muito obrigada e até a próxima. Lembrando que na próxima quinta-feira a gente se encontra. Até lá!